Olá, meus amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta, mais uma vez, nesta semana, agora para apresentar os subsídios da última lição do trimestre da revista Betel Dominical, lição de número 13. Que tem por título A Necessidade de Avivamento no Século XX, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. O tema geral do trimestre foi Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. E os comentários foram escritos pelo bispo Oídes José do Carmo, da Assembleia de Deus em Campinas, cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Neste ensejo, eu aproveito para fazer aquele tradicional lembrete. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e interaja conosco através dos seus comentários. 3 gestos rápidos que ajudam a expandir o tráfego do vídeo nesta plataforma. Ao mesmo tempo, faço um outro carinhoso pedido. Compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que outros professores e também alunos tenham acesso e disponham desses subsídios para ajudá-los na ministração da aula em suas classes no próximo domingo, dia 30 de março de 2025, quando então se encerra este primeiro trimestre de 2025. O texto de referência está em Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2, e os versos 17 e 18, e o vínculo com o tema da lição aparece naquele clamor que se registra no verso de número 2, do profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Inicialmente, eu gostaria de estabelecer aqui algumas definições do que não é avivamento. E a razão para isso é que, infelizmente, confunde-se o termo com certos comportamentos comuns no meio pentecostal, como se esses comportamentos fossem em si mesmos resultado do avivamento. Então, por óbvio, é importante iniciar esta exposição com esses subsídios, definindo o que não é avivamento. Avivamento não é uma manifestação descontrolada das emoções, em que as pessoas pulam, gritam, sapateiam, fazem uma série de atitudes gestuais, como se isso em si mesmo fosse o avivamento ou testemunhasse que aquelas pessoas ou aquela igreja estivesse experimentando o avivamento. Claro que todos nós temos sentimentos, todos nós temos emoções e não somos robôs petrificados em que não reagimos
as ações externas e também, eventualmente, ações internas do nosso próprio coração, isso de maneira geral, choramos, ficamos alegres, vibramos. Por exemplo, os torcedores de futebol no Brasil, o futebol é o esporte mais popular. Geralmente os torcedores vibram com os gols de seu time, pulam, gritam, se abraçam. É meramente a efusão do momento. Mas isso não implica numa regularidade de vida em relação àquele time de futebol. A ilustração procede porque não é que nós não tenhamos emoções, não tenhamos sentimentos, não é que sejamos robôs, como eu já disse. Temos sentimentos, temos alegria, tristeza, vibramos, mas lembremos-nos de um detalhe. Primeiro, os sentimentos estão submetidos à razão. A razão é o meio pelo qual nós pensamos, decidimos, escolhemos, agimos, reagimos. Ou seja, é a razão que molda o nosso comportamento. Em segundo lugar, convém lembrar o que Paulo ensinou aos crentes em Corinto quando disse que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Essa expressão, naquele contexto, sem entrar no mérito de falar sobre os dons espirituais, quer dizer exatamente isso. Quer dizer que quem exerce os dons, principalmente, no caso em tela, o dom de profecia, tem o controle sobre si. A pessoa não perde a consciência. A pessoa não perde os sentidos. A pessoa não fica, digamos, num mundo irracional. Ela fica dentro do seu mundo da racionalidade. E não confunda racionalidade com racionalismo. São duas coisas diferentes, duas coisas distintas. Para reforçar o conceito, nesses mesmos ensinos de Paulo aos crentes de Corinto, quando fala sobre a manifestação das línguas, a recomendação explícita, assertiva, direta, é que falassem 2 ou 3 e ainda assim, quando houvesse interpretação. Em outras palavras, as línguas poderiam ser interpretadas para que toda a igreja fosse edificada. E aí Paulo então complementa: se não houver interpretação, cada um permaneça calado e que fale em silêncio consigo mesmo e com Deus. Eu estou usando esta assertiva bíblica do apóstolo Paulo exatamente para conotar o conceito de que emoções não significam avivamento. Pular, vibrar, gritar, ter atitudes descontroladas não significam avivamento. Esse ponto é interessante frisar logo de início. Começar pelo aspecto negativo. Começar pelo aspecto do que não é. Avivamento, por exemplo, não é o uso daquilo que chamamos de pregações
triunfalistas. O que são pregações triunfalistas? São pregações que prometem entregar aquilo que não é possível ao pregador, porque depende da ação do Espírito Santo de Deus. Como pregadores, podemos pregar e dizer o que a Bíblia ensina, o que Jesus promete fazer, mas os resultados não são nossos. Os resultados são do Espírito Santo de Deus. Nós não produzimos resultados, e a pregação triunfalista é exatamente essa. É aquela que quer, por si mesma, produzir os resultados através de chavões, através de frases de efeito, através de forçar as pessoas a que elas se manifestem. Por exemplo, forçar as pessoas a que elas deem glória a Deus, forçar as pessoas a que elas cutuquem o irmão do lado, para que ambos estejam ali envolvidos no ambiente do culto. Pregações triunfalistas são aquelas que tentam forçar os crentes a serem batizados no Espírito Santo meramente pela força da manipulação psicológica, da manipulação retórica, da linguagem retórica, ou seja, força os crentes a pensarem que até experimentaram a bênção quando eventualmente foi mero fruto da emoção, mero fruto do momento. Então esses pontos precisam ficar bem claros no início desta exposição, desses subsídios, desta última lição, a lição de número 13. E aí vem então a grande pergunta: o que é então avivamento? E eu começo dizendo que, como bem se expressou Dwight L. Moody, o avivamento começa com uma faísca que nasce em nosso coração. E eu me lembro muito do meu saudoso pai, quando pregava e ensinava a igreja que pastoreou aqui em Teresópolis. Eu me lembro que, ao pregar sobre avivamento, ele usou uma ilustração que foi extraída já de outro pregador, em que ele dizia: faça um círculo em volta e peça ao Senhor que a sua vida seja uma vida avivada. E dessa forma, o avivamento alcançará a igreja. Se cada crente tomar essa atitude como uma faísca. Qual é a tendência de uma faísca? Uma faísca incendeia uma floresta. Às vezes você acompanha aí essas queimadas, principalmente a queimada recente no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que foi uma queimada fora de época, e assim como veio, se foi. São queimadas provocadas por criminosos que jogam, às vezes, pontas de cigarro, ou às vezes até gasolina, querosene ou outro líquido inflamável, e com isso um pequeno fogo se alastra pela floresta e incendeia a floresta. Qual é a lição? E a lição extraída de Dwight L. Moody, que disse: uma pequena faísca em nosso coração vai produzir o avivamento. Em outras palavras, se todos nós como cristãos entendermos isso, o avivamento será algo
que virá algo comum, algo permanente, algo que não faltará, porque cada crente está buscando o avivamento pessoal. Aí vou para o segundo ponto, falando do que é avivamento. E esse segundo ponto eu aproveito aqui parte do título da lição de número 13. Uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. E aqui nós estamos, digamos, restringindo a abordagem à realidade brasileira. Uma nova geração, provavelmente até a realidade americana e também a realidade da Europa, especificamente Brasil, América, e deixe-me acrescentar América Latina, Estados Unidos, Europa. E por que uma nova geração? Porque as gerações passadas cumpriram o seu papel. No Brasil, se pensarmos de maneira estimativa, eu, por exemplo, na minha idade, eu não tenho problema em dizer a idade, embora eu pareça mais jovem, eu tenho 71 anos. Na minha idade, eu talvez seja a quarta ou quinta geração. Estamos aí na quinta, transicionando para a sexta geração. A quinta geração de pessoas bem mais jovens do que eu, e a sexta geração desses meninos e meninas, desses adolescentes que estão dando os primeiros passos na fé. Então, quando se diz aqui uma nova geração clamando pelo poder do Espírito, isso quer dizer que para a manutenção da vida da igreja, porque avivamento é vida, convém que se diga isso, avivamento é vida, para a manutenção da vida da igreja, é indispensável que essa nova geração seja, digamos, afetada. E o afetar aqui é no sentido de não só perceber, mas que o avivamento seja metabolizado, ou seja, faça parte da vida dessa nova geração que clama pelo poder do Espírito. Então, o que é avivamento? Avivamento é um coração cheio do poder do Espírito, é um coração revestido do Espírito Santo, como já estudamos na lição passada, e esse coração revestido do Espírito Santo, essa capacitação vai gerar no coração dessa nova geração um desejo intenso de ver o nome de Cristo proclamado em todo o mundo. Porque um dos principais papéis do Espírito Santo, e o próprio Jesus disse isso, um dos principais papéis do Espírito Santo é exatamente esse. Jesus disse, e ele, referindo-se ao Espírito Santo, e ele me glorificará. Eu me lembro da 8ª Conferência Mundial Pentecostal, realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1967, o nosso estimado e saudoso líder, pastor Paulo Leivas Macalão, foi o presidente do comitê organizador
da 8ª Conferência Mundial Pentecostal. Há inclusive um livro, não sei se essa edição está esgotada, mas um livro que foi publicado à época com todas as mensagens pregadas na 8ª Conferência Mundial Pentecostal em 1967. As reuniões foram realizadas no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, e no último dia, à tarde, no domingo, junho de 1967, no último domingo à tarde, no Maracanã, tivemos então a reunião de encerramento com mais de 200.000 pessoas. Naquela tarde pregou o reverendo Alexander G., da Igreja Pentecostal Elim, na Inglaterra. Foi interpretado pelo saudoso missionário Bernard Johnson. E você dirá, por que o senhor está fazendo toda essa digressão? Por um motivo só, porque o tema daquela conferência foi o Espírito Santo glorificando a Cristo. Repito, o tema daquela conferência foi o Espírito Santo glorificando a Cristo. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa abrigada sob o poder do Espírito, seu maior desejo será proclamar o nome de Cristo e glorificar a Cristo, que é o centro da igreja, a razão da existência da igreja e a mensagem que a igreja precisa proclamar. Então esse é um dos aspectos do avivamento. O segundo aspecto do avivamento é o desejo de viver em profunda comunhão com Deus. O avivamento produz isso. O avivamento leva as pessoas a desejarem, a trazer para a vida prática os ensinos da Escritura, para a sua realidade pessoal e aprofundar a sua comunhão com Deus. Comunhão significa identidade de pensamentos, identidade de propósitos, significa caminhar lado a lado. É interessante que há um texto no Antigo Testamento que diz: andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Então, comunhão com Deus significa estarmos de acordo com Deus, não no sentido de Deus depender de nós, do nosso acordo, mas no sentido de nós nos ajustarmos ao modus operandi de Deus e ao que Deus quer, e a amá-lo sobre todas as coisas, a desejá-lo ardentemente, a desejá-lo como algo necessário para a nossa vida diária. Então, esse também é um dos aspectos do avivamento. E se desejamos a comunhão com Deus, nós também desejaremos a prática das disciplinas cristãs. E quais são essas práticas? Elas estão inseridas aqui no comentário. A prática da oração, a prática da leitura da palavra, a prática do amor fraternal, o amor uns para com os outros, porque quando falamos de comunhão com Deus, isso nos traz também a ideia da verticalização, ou seja, é nesse sentido. Mas ao mesmo tempo que é nesse sentido, de cima para baixo e de baixo para cima, também essa comunhão com Deus gera comunhão uns com os outros, ou seja,
é a comunhão horizontal. E você percebe aqui pelo meu gesto que quando eu faço esse gesto na vertical e faço esse gesto na horizontal, nós temos aí o símbolo da cruz. Então, na cruz nós fomos irmanados uns com os outros, mas, sobretudo, na cruz fomos reconciliados com Deus. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E, claro, com isso, nós desejaremos praticar a oração, desejaremos praticar a vida da palavra, viver a palavra, alimentarmos-nos da palavra. E devo aqui acrescentar também que avivamento significa você valorizar a vida cristã em comunidade. E quando eu digo vida cristã em comunidade, eu quero dizer que a Igreja Universal se expressa através de suas comunidades locais. Quem não ama a sua igreja local? Quem não deseja estar na sua igreja local? Quem não busca estar presente e cumprindo a recomendação da Bíblia que diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns? Quem não deseja isso está carente de avivamento, porque avivamento levará a pessoa a desejar, a fazer como o salmista disse, que o seu desejo era estar na casa do Senhor por todos os dias. E ele chegou a expressar-se dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, avivamento leva os crentes a desejarem, a estar na casa de Deus, experimentando essa vida comum uns com os outros. E aí você perguntará, e o resultado disso? O resultado disso é que as igrejas, as pessoas em volta, aliás, os circunstantes em volta, a comunidade em volta, e no sentido mais amplo, ela vai sentir a presença dessa igreja, de onde emana amor, de onde emana poder, de onde emana relevância, de onde emana autoridade, de onde emana graça, a graça que salva, a graça que mantém os crentes de pé diariamente, a graça que garante a vida eterna. Ou seja, a comunidade sentirá os efeitos da presença de uma igreja avivada. Aí você pergunta, num culto podemos expressar a nossa alegria? Claro. Num culto podemos expressar as nossas emoções? Claro. Num culto podemos mostrar através do louvor e da adoração o quanto somos gratos a Deus. E uma das peculiaridades do avivamento também, você pode olhar a história, é que o avivamento contribui, por exemplo, para a renovação da hinologia. Novos hinos são inspirados e são introduzidos na vida cristã, são absorvidos, metabolizados na vida cristã como sinal desse avivamento. Então, eu termino a minha participação neste trimestre com esses subsídios e louvo a Deus porque Deus me deu a graça de poder, nas 13 lições deste trimestre, estar aqui semanalmente contribuindo, ainda que com poucos recursos, ainda que com, digamos, uma exposição não tão erudita, mas procurando fazer uma exposição que seja, digamos, acessível
a todos de maneira geral, mas eu louvo a Deus por esse privilégio, neste trimestre, de poder ter contribuído com essas 13 lições da revista Betel Dominical. Como membro da Assembleia de Deus, Igreja Mãe, em Madureira, no Rio de Janeiro, sendo pastoreado pelos nossos bispos, Abner Ferreira e Marvi Ferreira, e também como filiado à Conamad. É um privilégio, é uma alegria ter cooperado com os irmãos e termino fazendo aquele pedido àqueles ainda não inscritos. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, interaja conosco através dos seus comentários e também, na medida do possível, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.